boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você estiver assistindo essa aula. Hoje na aula de História a gente vai rever, juntamente com vocês aqui à distância, os pontos da aula que foi dado ontem, tá, gente? Porque nós ontem comentamos as questões da página 38, 39 e 40, que são questões de vestibular, que vocês já devem ficar logo atentos a esse tipo de questão, porque não falta muito tempo para você estar enfrentando simuladões do Enem, né? De vestibulares dos mais diversos possíveis. Então, para ir logo acostumando com textos grandes, com leituras mais avançadas, você, em primeiro lugar, tem que entender o assunto. A aula é essencial, viu? Tem que compreender o assunto. Depois de compreender o assunto, você vai fazer o aprendizado. Entendeu, aprendeu. É uma sequência. O aprendizado só se faz com simulado, respondendo questões, fazendo, errando. Não se preocupe se você errar. Errar é assim, a gente aprende assim, errando, né? Então vamos lá para as páginas, para a gente não perder muito tempo, porque hoje a gente vai ver essas páginas, né? E logo em seguida a gente vai ver o início do capítulo 4, tá bom? Que é falando a respeito do surgimento dos regimes fascistas na Itália e na Europa, e no mundo todo também, né? Inclusive aqui no Brasil. A gente vai ver como surgiu, quais são as características hoje desses movimentos totalitaristas aí. Fascista, nazista, integralista, tem vários nomes para colocar neles, né? Então vamos lá, vamos para as páginas. Olha aí, nono ano. A primeira pergunta da página 38, uma questão do vestibular da FUVEST, uma banca que eu particularmente gosto muito, porque ela explora muito assim, o entendimento do aluno. Se o aluno entendeu, ela não tem problema nenhum em fazer um tipo de questão desse. Então vamos lá para o textinho. O textinho aqui você pode ver, tem que ler, tem que ler, todos os textos tem que ler. Não adianta passar por cima não, viu, gente? Uma dica que a gente dá para vocês para fazer esse tipo de questão é você ler primeiro aqui a pergunta e ler também de onde foi que veio o texto. Aí depois você passa para o texto. É melhor assim, porque você ganha tempo, você já sabe o que vai procurar no texto. Tá bom, gente? Então vamos lá, ó. Conforme o texto, uma das características mais marcantes da história da formação e o desenvolvimento do sistema capitalista é... Então, o que é que o texto está falando sobre isso? Vamos ver. Foi precisamente a divisão da economia mundial em múltiplas jurisdições políticas, competindo entre si pelo capital circulante, que deu aos agentes capitalistas as maiores oportunidades de continuar a expandir o valor de seu capital nos períodos de estagnação material generalizada na economia mundial. Tá aí, um textinho meio complicado, meio enroladinho, na dúvida ler de novo, vamos lá. A gente tem que aprender a ler com mais rapidez e compreendendo o que está lendo, né? A gente não vai só ler por ler, não, tá? Então, a pergunta foi, conforme o texto, uma das características mais marcantes da história da formação do capitalismo como vocês podem perceber, já tem uma questão marcada aqui. Agora, por que é que ela está marcada? Por que é que a dependência que o capitalismo tem da ação dos estados para a sua superação de crises econômicas mundiais? Percebam que o nosso assunto é crise de 1929. Uma crise causada pelo liberalismo, ou seja, uma crise causada pelas empresas, bancos, instituições financeiras, bolsas de valores. Eles estavam ali brincando de fazer economia sem a interferência do governo. Aqui está dizendo que a dependência do capitalismo tem sempre que ter o Estado para superar a crise, ou seja, o governo tem que interferir um pouquinho para superar essas crises. Tá bom? Foi assim em 29, foi assim em 2008, a segunda maior crise do capitalismo, tá bom? E desse jeito tem sido. As empresas começam a se dar mal no mercado, aí vão pedir ajuda a quem? Aos governos. Sempre foi assim. Mas quando as empresas estão tudo de boa, lucrando, aí não querem nem o governo perto. Então o que é que ocorre aí? O liberalismo é quando as empresas mandam do jeito que elas querem, mas o Estado tem o seu
monopólio na economia, então o Estado pode interferir também, tá bom? E quando ele interfere é para recuperar essas economias aí, essas crises aí acontecendo. A segunda questão, também da FUVEST, diz assim: a crise atingiu o mundo inteiro. Qual crise, gente? 29, tá bom? 1929. A crise atingiu o mundo inteiro. O operário metalúrgico de Pittsburgh, o plantador de café brasileiro, o artesão de Paris, o banqueiro de Londres, todos foram atingidos, né? Então a pergunta é: o autor se refere à crise mundial de 1929, iniciada nos Estados Unidos, da qual resultou... Aí nós temos aqui, ó, uma marcadinha bem aqui. Essa crise resultou em quê? No abalo do liberalismo econômico e a tendência para a prática de intervenção do Estado na economia. Quando o liberalismo não aguenta mais segurar a economia, o Estado vai interferir. É de costume isso, viu, gente? Isso aqui é de costume acontecer. Bom, então, liberalismo, vocês têm que compreender essa palavra, liberalismo. É as empresas mandando do jeito que elas querem. E o Estado não se intrometendo na economia. Quando a coisa começa a pegar para o lado das empresas, aí elas vão atrás de quem? Do Estado. Sempre foi assim, né? O Estado é o governo que tem que ajudar, né? Vamos para a terceira questão, olha só. A partir de 1933, o governo de Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos, pôs em marcha uma série coordenada de ações nas áreas sociais e econômicas, conhecidas como New Deal. Para fazer frente à depressão que se estabelecera no país e no mundo capitalista, a partir de 29, uma das principais ações do New Deal para superar a crise foi o que? Intervenção legislativa do Estado nas relações capital-trabalho, viu, gente? O New Deal foi exatamente isso, um plano econômico que foi possível nesse plano econômico a interferência do Estado para salvar a economia dos Estados Unidos, consequentemente os outros países ficarem mais a menos também, né? Então o New Deal foi isso, gente, um novo acordo, um novo plano econômico. Essa questão aqui é do Enem e tem dois textinhos. As questões do Enem geralmente levam uns textos maiores, né? Que é para saber se o aluno sabe interpretar texto, tirar informação, enfim. Texto 1 diz: a Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas sem rosto ou localização física conhecida que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no ciberespaço. Muito bem, vamos lá para o textinho. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão de 29 nos Estados Unidos. Então aqui ele está falando de uma outra crise financeira. Sabe quando foi? 2008. Tá bom, gente? 2008 teve uma nova crise financeira mundial, onde as empresas estavam enganando aí todo mundo, dizendo que estava lucrando para as ações continuarem em alta. Só que não era bem assim. Algumas empresas estavam falindo e as ações começaram a cair e teve uma crise mundial nas bolsas de valores, de Nova York, de Tóquio, de Xangai, enfim. A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 29 oculta a principal diferença entre essas duas crises. Aqui é a principal diferença, ó. Preste atenção, que é bem interessante isso aqui, porque você vai ver a diferença entre a crise de 1929 e a crise de 2008. Na crise de 1929, o governo dos Estados Unidos resolveu lançar o New Deal, um plano econômico para salvar a economia, digamos, ajudando também os trabalhadores, focando aí no trabalho, focando na economia de base, enfim. E já em 2008 foi diferente um pouco. Os governos ajudaram, foi as empresas. Os governos estavam engajados em ajudar os bancos, em ajudar as empresas falidas. Poucos foram os países que disseram: se vira, banco, você quebrou porque quis. Poucos foram os países, um deles foi a Islândia, né?
disse assim, não, você tem que se virar agora, você se vira, você quebrou a economia porque quis, agora se recupere sozinho. Então, os governos pegaram dinheiro público e começaram a salvar bancos, salvar empresas, salvar meio mundo de instituições, né? Então essa é a diferença, é o que está falando aqui, nessa questão, em outras palavras, tá bom? Então para você compreender, fica legal você compreendendo assim, né? Vamos para a quinta, vamos para a próxima, vamos ver aqui a quinta questão. Ver se vocês conseguem ver melhor, né? No dia 29 de outubro de 1929, conhecida como Terça-feira Negra, iniciou-se uma grave crise na economia. Você não coloque Terça-feira Negra, não. Coloque Terça-feira Turbulenta, Terça-feira sufocante, sei lá, uma Terça-feira Estranha, tá bom? Coloquem os nomes mais diferentes, assim, pra não pegar mal também, né? Iniciou-se uma grave crise na economia dos Estados Unidos, que se estenderia até, pelo menos, no ano de 1933. Acerca do impacto mundial da crise econômica de 29, assinale a alternativa correta. A situação da economia da União Soviética, isolada, piorou? Não. A União Soviética foi o único país que não teve nenhum abalo da crise, viu, gente? Porque o país era socialista, não era capitalista. Então, por isso que a União Soviética se livrou da crise. Aprendam e entendam isso, coloquem isso na cabecinha de vocês, tá bom? E a questão marcada foi essa daqui, ó. O desemprego e a crise social favoreceram o surgimento de movimentos políticos radicais, possibilitando o crescimento dos partidos socialistas e fascistas. Exatamente, gente. O socialismo ficou mais forte, como eu falei para vocês. A União Soviética foi o único país que se livrou, não foi? Ótimo, o socialismo ficou muito admirado, e o pessoal começou a surgir partido comunista para todo lado. Também os fascistas disseram, os fascistas eram contra o liberalismo, eram contra o socialista, eles queriam um Estado forte, que não caísse numa crise como aconteceu nos Estados Unidos. Então o governo ia interferir maciçamente na economia, nem que os economistas não quisessem, né? Então vamos para essa próxima aqui, olha só. Sexta questão da UESP. A quebra da Bolsa de 29 mostrava a fragilidade do capitalismo e agravava uma crise na economia internacional. Estavam ameaçados os ideais de progresso e de riqueza para todos. A crise de outubro de 1929 fez o quê? Está marcado aqui, ó. Aumentou o desemprego e fortaleceu expectativas negativas, destruindo esperanças no êxito do mundo capitalista. Perfeito, viu, gente? Perfeito. Até porque foi uma crise na qual as empresas produziram tanto e não venderam o que produziram e demitiram pessoas, né? E isso gerou uma expectativa negativa no mundo todo. Não foi só nos Estados Unidos, não. Muito bem, tá aqui a sétima, vamos ver. Entre os efeitos da Grande Depressão que se abateu sobre o mundo capitalista de 29, cabe assinalar o que? Entre os efeitos, ó, falando dos efeitos, né, ó. Depois da crise, o efeito é depois de alguma coisa, né, ó. Entre os efeitos depois dessa crise aconteceu o que? Você vê que está marcado aqui, ó. Intervenção estatal, quer dizer, o governo interferiu. Quando falar em estatal, gente, está falando de Estado. Se falar de Estado, está falando de governo, tá bom? Intervenção estatal na economia, multiplicidade de problemas sociais, como o desemprego em proporção sem precedentes e a nova corrida armamentista. Muitos países começaram a se armar cada vez mais, como no caso da Itália fascista e da Alemanha nazista. Começaram a produzir muitas armas, né? Então a letra C, essas que estão marcadinhas, vocês deem uma lidazinha depois, viu, gente? Não vão confiar só que fez e acabou, não. Volta, revisa, porque a revisão ela é muito importante também, viu? É a revisão que vai cristalizar o aprendizado em vocês. Porque uma coisa é você entender, outra coisa é você fazer para aprender. E para cristalizar tudo isso é você fazer uma revisão depois, tá bom? Tem aqui a oitava, diz assim, ó. A implantação do New Deal, quando falar em New Deal, está falando do novo acordo, ou seja, a interferência do governo dos Estados Unidos na economia, para salvar a economia dos Estados Unidos causada pela crise de 29. A implantação do New Deal, plano econômico colaborado com o objetivo de combater os efeitos da crise de 29 pelo presidente Franklin Delano Roosevelt,
foi inspirada na teoria de... Essa aqui é importante demais, essa questão. Lá no ensino médio, ela pode ser a questão que vai fazer você entrar no curso de medicina, ganhar de alguém que está empate, sei lá. É o seguinte, ó. Todos esses autores aqui, menos o John Keynes, são autores liberalistas, tá bom? O Adam Smith é o pai do liberalismo. As empresas fazem o que querem fazer. Já o John Keynes não. O John Keynes defende que o Estado tem que interferir na economia para controlar, colocar uma coleirazinha na economia para as empresas não fazerem o que elas querem. John Keynes, o presidente Roosevelt inspirou-se em John Keynes e marcou a substituição do modelo econômico liberal por um modelo baseado na intervenção do Estado na economia. É também chamado de keynesianismo, tá bom, gente? Keynesianismo. Então, vejam com cuidado, com carinho essa questão oitava, que ela é muito importante. Adam Smith é o pai do liberalismo, ele não gostava dos governos interferindo na economia. John Keynes é esse mesmo aqui, só que está errado porque aqui, ó, John Keynes, pela qual o intervencionismo estatal deve ser substituído pelo liberalismo, não, é o contrário. Aqui ele acertou. John Keynes marcou a substituição do modelo liberal por um modelo baseado na intervenção do Estado na economia. Aprendam a ler assim rapidinho, para entendendo o assunto. Foca um pouquinho na leitura. A nona questão diz: dentre os principais reflexos da crise de 29, pode-se citar como corretos, né? Aí tem umas erradas e tem a correta. O craque da Bolsa de Nova York, craque quer dizer quebra, né, gente? Craque da Bolsa de Nova York, desemprego, quebra de bancos, lojas, enfim, queda da economia interna dos Estados Unidos, com repercussões nas economias do mundo todo, inclusive no Brasil. O Brasil era o grande vendedor de café para os Estados Unidos, deixou de vender, que é por causa da crise, né? Aí foi o que aconteceu, o governo até queimou toneladas e mais toneladas de café para manter o preço em equilíbrio, né? Para não ter a desvalorização, por isso que eles queimam produtos. E a 10 tem assim: sobre a crise de 29 e o período entre as duas guerras mundiais, assinale a afirmativa correta. Ok, como vocês podem perceber, sobre a crise de 29 e o período entre as duas guerras, os Estados Unidos adotaram uma política denominada de New Deal para superar os desafios da crise de 29 e a partir do intervencionismo estatal na economia. Maravilhoso, marquem essa, né? Então, esse assunto da crise de 29 é muito importante. Como eu falei para vocês na primeira aula de história, a gente mexe com tudo, a gente mexe com economia, mexe com política, mexe com sociedade, mexe com religião, mexe com cultura, né? Por exemplo, aqui nesse texto do capítulo 3, a gente vai mexer com sociedade e política ao mesmo tempo, né? E uma crença doentia de que é quase uma religião ser ariano, como Hitler dizia, e não tem como você ignorar que em certo momento é como se fosse assim uma espécie de dogma que ele pregava, que a raça branca era a raça superior à outra, que os judeus era a raça que estava atrapalhando a economia, era a raça de covardes que traíram os alemães na Primeira Guerra Mundial, que tinham um plano de dominar o mundo, enfim, que tudo que eles faziam era só para eles, não queriam dividir com outra sociedade. Tudo isso aí, essas acusações contra os judeus não tinham nenhum fundamento, não. Coisa da cabeça dos nazistas, né? O fascismo da mesma forma. O fascismo ele foi um regime violento, militarizado, criado pelo Mussolini, que é esse rapazinho aqui. O Mussolini ele foi um governo totalitarista, né? Ele conseguiu chegar no poder. A gente vai ver direitinho como é que ele consegue chegar ao poder, viu, gente? Ele dá uma espécie de golpe, né? Ele dá medo nas pessoas, e pelo medo, através do medo, o próprio rei, lá o monarca parlamentarista, Vítor Manuel III, acaba aceitando ele como primeiro-ministro.
para tentar acalmar os ânimos. Não, vamos aceitar ele como primeiro-ministro para ver se o partido dele se acalma e evita uma guerra civil aqui dentro da Itália. Vocês têm a incumbência em casa, vocês leem isso aqui, ó. Vão ler esses pontinhos, que esses pontinhos serão explicados na próxima aula. Tá bom, gente? Cada pontinho desse. Leiam com cuidado, tentem entender o que está acontecendo. Porque esse assunto aqui é o que vai levar a outro assunto, que é a Segunda Guerra Mundial. Um assunto vai levar a outro. Um capítulo leva a outro, viu? Se você não entendeu muito bem isso aqui, chegar só lá numa guerra, um atirando no outro, sem ver, sem pra quê, você fala, não tem nada a ver uma guerra nesse momento, mas aí teve as causas dessa guerra, tá bom? A gente vai ver isso aí direitinho, enfim. Tentem achar no YouTube o filme A Vida é Bela. A Vida é Bela, pra gente dar uma assistidazinha nos principais, nas principais cenas, ver o que é que fala o filme. Ver que interessante é o filme, que bom, né? Vê aí no YouTube também A Lista de Schindler. A Lista de Schindler também é um filme muito interessante que fala sobre a perseguição aos judeus. Quem tiver uma plataforma de filmes aí, uma Netflix, uma Amazon, sei lá, qualquer uma outra aí, tenta ver esses filmes aí que deve ter nessas plataformas, tá bom? Então, mais um grande abraço do tio. Na próxima aula a gente vai entrar na questão dos governos totalitaristas, nazistas e fascistas. Tá bom, pessoal? Então até a próxima aí, se cuidem e fiquem em casa. Tchau.